a gente vê a contração voluntária máxima, coloca esse paciente no isocinético, você vê uma melhora, você vê até mesmo aumento de área de secção transversa, você coloca esse paciente para fazer um teste de degrau, um Star Climb, um teste, subir 11 degraus, que seja, ele diz, eu não sinto confiança. Eu acho que isso é um exemplo que a gente via em laboratório, a gente vê em laboratório, que me fez mudar muito a minha concepção do exercício, porque eu exploro vertentes importantes para fortalecer esse músculo e muitas vezes eu não ofereço o que ele faz no dia a dia. O quadríceps dele aumentou a área de secção transversa. Nós Uhum. aumentamos a força desse paciente. A gente viu a contração voluntária máxima melhorando, perfeito, mas ele sobe a escada. Ele diz: eu não me sinto seguro, eu tenho medo, ou eu não me sinto seguro, eu não tenho confiança, e é por isso que eu não faço. Uhum. Então, veja, temos um gap aqui. Neste episódio, o convidado é o professor Cid Gomes, fisioterapeuta, pesquisador e docente do Programa de Ciências da Reabilitação da Uninove. Referência no estudo da osteoartrite e das dores crônicas, ele fala sobre a prescrição de exercícios para pacientes com a condição, um tema que exige conhecimento técnico, sensibilidade e atualização constante. A conversa aprofunda o papel do profissional frente a uma nova geração de pessoas que envelhecem com mais vitalidade, mas também com novos desafios articulares. Um episódio que combina ciência, prática clínica e reflexão, mostrando como entender o comportamento humano é tão importante quanto tratar a dor. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisioterapia. Cid Gomes, uma pessoa nova talvez para vocês aqui. Ele já participou de algumas coisas no Fisioterapia. Para quem esteve no nosso congresso, viu a super aula dele sobre essa temática. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre prescrição de exercícios para osteoartrite. Cid, seja muito bem-vindo e já se Valeu, apresenta aí, Foucault. pessoal. Quem é Cid Gomes? Obrigado, Foucault. Bom, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre osteoartrite, que é o que eu estudo de fato. Eu sou fisioterapeuta, hoje eu trabalho com pesquisa fundamentalmente, sou professor do Programa de Ciências de Reabilitação da Uninove. Fundamentalmente eu trabalho com dor crônica, mas há muitos anos atrás eu escolhi trabalhar com osteoartrite, principalmente do joelho, por uma coisa. E é até que me motiva a continuar estudando, principalmente porque eu estava atrás de uma doença e não a época de uma doença e não esperava encontrar o que eu encontrei hoje, que fosse uma doença extremamente prevalente. É uma doença que é prevalente, tem um gasto extremamente expansivo e que cada vez mais o comportamento do ser humano está mudando, porque ele vem envelhecendo melhor e ele vem envelhecendo com diversos problemas, e a osteoartrite é um deles. E ela acontece tanto em países como queira em desenvolvimento, ou desenvolvidos, ou como a gente coloca hoje na nómina, que são economicamente mais ativos do que outros, todo mundo tem osteoartrite. Antes a gente tinha uma ideia de um idoso muito fragilizado e que mais, a osteoartrite parece que só acontecia em idoso. E cada vez mais, quando a gente busca os estudos hoje, a gente vê um perfil completamente diferente. E a pergunta que fica como pesquisador, e eu já deixo isso para todo mundo, é: será que a gente está preparado para esse turnover, para essa nova geração de idosos que vem aí com outras necessidades, com outras características? Porque ela não vem, ela já está aí. Então, será que os nossos trabalho com isso fundamentalmente. Hoje, a maioria das minhas orientações, seja mestrado e doutorado, foram relacionadas à osteoartrite. Então, a gente já vem trabalhando um pouquinho de tempo com isso e vendo todas essas mudanças ao longo dos últimos 10, 15 anos. E, de fato, é um tema instigante, porque, volto a dizer, parece que nós já sabemos o que devemos fazer, Uhum. mas, em contrapartida, não é bem assim, porque temos alguns gaps. Perfeito. E tua fala é muito interessante, porque eu tive as mesmas impressões quando fui aprofundar e conhecer pessoas que estudam osteoartrite, né? Então, quando você vê que tem muita gente direcionando esforço para uma condição, a galera da reumato também está muito Sim, perto, da músculo sim. esquelética, e eu acho que isso é uma das coisas que cada vez mais a gente vai entendendo. Se tem públicos diferentes olhando, a gente vai ter vieses diferentes também. Então, Ah, acho que isso é muito bacana para a gente pensar em complementar o assunto como um todo e não ficar uma discussão pela metade, né? Que é uma coisa sim. que a gente sempre faz e fez em diversas condições. E como você exatamente falou, por isso que eu escolhi e te chamei, né, para a gente falar desse artigo. Ele é um guia, né? E eu acho que esse guia prático para tentar ajudar a galera a prescrever o exercício em uma modalidade específica, né? É muito importante. E depois a gente vai discutir um pouquinho mais geral sobre as prescrições de exercício. Então, Sim. Cid, eu vou deixar agora primeiro
você com a aula, fica super à vontade aí, e aí depois a gente volta para discutir um pouquinho melhor sobre prescrição de exercício em joelho e quadril, tá? Então, pessoal, Perfeito. fiquem aí com a aula e daqui a pouco a gente volta para discutir. Bom, então a gente precisa entender exatamente o contexto desse artigo, as características desse artigo, desta pesquisa. Eu venho focando ao longo dos últimos anos, na minha carreira acadêmica como professor, orientador de mestrado e doutorado, eu sou vinculado, como já disse anteriormente, ao programa de mestrado e doutorado em Ciências de Reabilitação da Uninove. O meu grupo de pesquisa trabalha exatamente com o contexto de dor crônica, principalmente fundamentado nos processos relacionados à avaliação e reabilitação de osteoartrite do quadril e do joelho, principalmente do joelho. E ao longo dos últimos anos, a gente vem amadurecendo bastante exatamente o contexto e principalmente o conceito do que é avaliar e trabalhar no processo de reabilitação desses pacientes. Por isso que esse paper aqui ele nos chamou atenção à época, eu estou falando agora de agosto de 2025, um paper publicado na JOSP, relacionado exatamente a exercícios neuromusculares para esses pacientes. No entanto, ele entrega como um guia. E isso é muito importante ser destacado. É um guia porque é, portanto, um comentário clínico e não uma revisão sistemática ou um ensaio clínico randomizado. Não, não se trata disso. Como foi realizado de fato essa pesquisa? Primeiro a gente tem que entender o que é essa pesquisa, entendendo o grupo que realizou. O GLAD é uma iniciativa internacional que iniciou na Dinamarca, trabalhando exatamente com pacientes com dor musculoesquelética, dor crônica musculoesquelética e principalmente relacionados à osteoartrite. Estes pesquisadores fundamentaram, portanto, esse Good Life with Osteoarthritis em Dinamarca, que seria essa abreviação, esse anagrama, essa sigla, vamos colocar assim, GLAD. Por isso que ao longo do texto do artigo vocês vão ver exatamente essa sigla. E nada mais é do que essa iniciativa que começou na Dinamarca e foi espalhando ao redor do mundo. E é muito importante a gente entender que essa pesquisa começou assim. Portanto, o que eles caracterizaram? Eles fizeram coletas de perguntas no mundo real. Eles enviaram e-mail para 10 equipes nacionais do GLAD, 7 países, a Austrália, Dinamarca, Alemanha, Irlanda, a Holanda, a Nova Zelândia, Suíça e, claro, a própria Dinamarca, participaram dessa pesquisa. Foram enviadas 96 perguntas, caracterizadas 96 perguntas, e eles separaram em 9 temas. 9 temas relacionados à definição do protocolo neuromuscular, né, que ele chama de NEMEX, exatamente essa é a sigla que vai ser utilizada ao longo do paper, e a gente vai definir o que seria isso, o posicionamento ativo, o manejo da dor, as mudanças esperadas com esse protocolo e com a realidade da utilização desse conceito GLAD, dos exercícios realizados e fundamentados por esse grupo inicialmente na Dinamarca, a prescrição com a dose, a individualização e o uso na clínica. Então, o que eles fazem ao redor do mundo, principalmente nesses países, é implantar esse conceito, que obviamente virou um protocolo de exercícios. E eles exatamente realizam diversos estudos ao longo do mundo, só que não é o caso deste aqui. Este aqui, no caso, foi um apanhado de dados do real world, do mundo real, onde são aplicados exatamente esses conceitos do GLAD, mas ainda os protocolos que eles utilizam, neste caso, especificamente, para a osteoartrite do quadril e do joelho. Então, o que seria esse NEMEX que aparece ao longo de todo o texto do artigo? Seria exatamente exercício neuromuscular. Tá? Fundamentalmente, o foco seria no controle sensório-motor, na estabilização funcional da articulação, em detrimento do que nós temos a outros tipos de exercício que trabalham com valências cardiovasculares, no caso do aeróbio, ou até mesmo em relação ao fortalecimento, exercícios existidos que promovem fortalecimento muscular. Não é o caso. Aqui nós estamos falando de controle sociomotor, de sensório-motor e uma estabilização funcional da articulação. Então é isso que ele promove. A ideia, fundamentalmente, e vocês vão ver isso mais à frente, é trabalhar em cadeia cinética fechada, com carga do próprio corpo, portanto, múltiplas articulações e ativação de grupos musculares distintos, ou seja, integrar essa ativação de grupos musculares.
principalmente pensando em exercícios da atividade da vida diária, oferecendo para esse paciente não um entendimento de fortalecimento muscular, e sim promover estabilidade, mas também promover uma mescla de movimentos, que muitas vezes nós não trabalhamos esses movimentos em planos e eixos completamente diferentes de quando nós realizamos um fortalecimento pura e simplesmente. Eles organizam metodologicamente esse protocolo NEMEX, ou seja, os exercícios neuromusculares, pautados em 3 partes. A parte 1, que seria um aquecimento, 10 minutos, que pode ser realizado numa bicicleta, e eles colocam isso, bicicleta estacionária, pode ser realizada até mesmo na esteira. O que nós temos e podemos utilizar para aquecer esse paciente. Veja, eles não trabalham no contexto de alongamento, que é uma coisa que a gente já entende muito sobre isso, e não trabalha diretamente mais com isso, com o alongamento estático, mas sim o aquecimento. Uma parte 2, que seria exatamente composta por 4 circuitos. Um circuito de estabilidade do core, que seria a função postural, um circuito 2 de posicionamento ativo, uma orientação postural para esse paciente, e um circuito 3 caracterizado pela força de membros inferiores. E um circuito 4, que ele é uma amálgama disso tudo, que fundamenta-se muito na característica de funcionalidade, expondo esse paciente a alguns movimentos específicos. E a parte 3, que seria um desaquecimento, só que com características bem peculiares do que muitas vezes nós estamos acostumados na prática clínica. É bem verdade. Então, o que nós temos aqui é, inicialmente, o core dele, sendo redundante, é pautado pela parte 2. O protocolo de exercícios vem daqui, pautado por um circuito 1, uma estabilidade de core, a função postural. Eles fundamentam exatamente o controle da ponte pélvica, podendo trabalhar com alavanca curta, depois com alavanca longa, associando, por exemplo, a flexão da cervical, utilizando abdominais em bola, com o braço ao lado e depois com os braços cruzados e a mão na nuca. Portanto, você pode ver um padrão estabelecido aqui. Nós temos uma evolução dos exercícios de dificuldades. São pautados levels, ou seja, eu tenho níveis com esse paciente. E claro que eu posso começar do nível mais baixo para o nível mais complexo. E isso eu vou avaliar a partir da primeira sessão com esse paciente. Eu vou expor exatamente o que seria melhor para esse paciente. Observe que aqui nós estamos falando de estabilidade do core, mas não estamos falando de ativação de musculatura profunda. Essa não é a visão, e sim a estabilidade do core como um centro importante, o tronco como um centro importante para manter a estabilidade e a funcionalidade que nós vamos precisar depois. Porque com esse tronco, com essa estabilidade de tronco, eu consigo oferecer uma melhor mobilidade de membros inferiores e até mesmo de membros superiores. Então, fundamentalmente, o círculo 1, como eles chamam, é estabelecido dessa forma. O círculo 2 é o posicionamento ativo. Aqui pelas imagens você já pode ver que nós temos características bastante interessantes. Nós temos exercícios caracterizados por deslizamento unipodal. Vamos colocar aqui e vemos que temos o deslizamento anterior, lateral, claro, com apoio quando necessário, se for necessário para esse paciente. Ele está segurando aqui uma barrinha exatamente para isso, para ter esse apoio. Claro, isso aqui vai ser supervisionado pelo fisioterapeuta ao longo da sessão, mas observem que até mesmo na extremidade, no pé dele, você vê aqui um pano. Você vê aqui um disco que vai facilitar esse deslizamento. Então, ele indica o deslizamento para frente, para trás, lateral, com apoio unipodal, no chão, prioritariamente, só com calçado diretamente no chão, e depois com a superfície macia, que seria um disco, que seria um paninho, que seria alguma coisa que ajude a deslizar dentro do padrão de segurança desse paciente. Se ele não consegue progredir, vamos segurar, vamos repetir até ele ter esse controle. A ideia é que você vá progredindo. Esse avanço a lateral, por exemplo, depois ele seria muito mais difícil, então a gente vai avançando conforme a condição do paciente. Esse seria o circuito 2, caracterizado, portanto, com uma evolução.
uma evolução que eu vou trabalhar com o meu paciente. E eu já te adianto, você pode pensar, poxa, eu tenho circuito 1 aqui e tenho circuito 2. Eu vou fazer todos eles na mesma sessão? Não, eles recomendam que você selecione de cada círculo desse um exercício de acordo com a, o índice de dificuldade para esse paciente que já foi testado previamente. Você pode fazer isso até mesmo numa sessão de avaliação para entender como você pode expor o paciente a isso. E você pode utilizar, portanto, um do círculo 1, um do círculo 2 e um do círculo 3. O círculo 3, ele trabalha muito mais com a característica de força nos membros inferiores. E você pode ver que nós temos aqui uma característica bastante peculiar: resistência elástica. A resistência elástica é utilizada aqui. Eles não utilizam neste protocolo, falando na ativação neuromuscular, eles não utilizam a carga, o exercício resistido, anilha, o peso, o halter, não. Eles caracterizam exatamente como força de membros inferiores, utilizando essa nomenclatura para não trabalhar com fortalecimento. Então, eles trabalham muito com, inicialmente, até mesmo sem a resistência elástica e depois com a resistência elástica, aumentando essa resistência elástica de acordo com a característica do paciente, com a evolução desse paciente. Ao passo que ele vai evoluindo, você pode utilizar o aumento dessa resistência elástica. Então aqui já me chama a atenção uma coisa bastante interessante para a gente começar a pensar. Pensar exatamente com exatidão e com clareza o que a gente quer para esse paciente. Observe que aqui nós não estamos falando de forma alguma de um protocolo que promove fortalecimento muscular. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando aqui de ativação muscular. Claro, a resistência elástica vai fazer isso sim, mas não é o foco total fazer mudanças características, apesar do que elas vão acontecer, características presentes nesse protocolo aqui. Essa não é a ideia. Fundamentalmente, então, nesse círculo 2, eles trabalham com essa resistência elástica, partindo, claro, do mais simples para o mais difícil, de acordo com os elásticos que você utiliza. Essa resistência ela vai ser fundamentada principalmente, portanto, para abdutores e adutores do quadril, extensores e flexores do joelho. Então, observe que a ideia fundamental aqui é promover essa ativação muscular e, claro, com isso, favorecer um círculo 4, exercícios mais funcionais. E daí, eles escolheram exatamente 2 tipos de movimento. Eu vou colocar tipos de movimento, tá? Só para a gente entender esse contexto. Sentar e levantar, porque é comum aos dois, ao paciente que tem osteoartrite do joelho e do quadril, e subir e descer degrau. Então, fundamentalmente, você pode trabalhar com o paciente, levantar e sentar da cadeira, sensibilizando isso com um passo à frente, primeiro com os pés paralelos e depois com um passo à frente, sem carga e com carga manual, podendo utilizar até mesmo um halter no futuro. E isso também é aplicado para subir e descer degrau. Você pode utilizar o step para isso, ou a escada, se você tiver, você pode estimular o paciente a isso. Cid, eu vejo aqui uma progressão muito clara. Portanto, eles querem expor o paciente a um determinado tipo de movimento nesse círculo 4. Sim, eles selecionaram esses 2 aqui. Por que esses 2 foram selecionados? Porque nota-se que existe uma predisposição muito grande nesses pacientes a terem essa dificuldade de realizar esses movimentos. E claro, são movimentos que são preditores para a osteoartrite e não só para isso, mas para a funcionalidade. Então, eles foram escolhidos exatamente por isso. Eles não foram implantados só como avaliação, mas eles foram também implantados como uma forma de terapia, de reabilitação. Ou seja, com isso você pode utilizar essas estratégias com peso, associando peso, por exemplo. Então, aqui você vê que no desaquecimento você já tem uma mudança. O desaquecimento, é o que eu chamo a atenção, é diferente do que a gente faz o resfriamento só. O desaquecimento não é você colocar o paciente na bicicleta e desaquecer, não. São movimentos
que ele vai andar, eles indicam andar de costas, de frente para o espelho, pelo menos 10 metros, ou que o valha, e movimentos de rotação, e você pode ver aqui também com o disco e sensibilizando, de rotação interna, rotação externa, trabalhando no quadril. Então, esses movimentos, 10 minutos para cada, são movimentos funcionais e ativos. A ideia é essa, a ideia é trazer o paciente para essa mobilidade, até mesmo no desaquecimento. Então, você nota que fundamentalmente aqui a gente tem um programa terapêutico interessante, diferente muitas vezes do que a gente faz, pautado na estabilização funcional e no controle sensório-motor. Eles indicam que a dor ela é aceitável de 5 até 10, portanto a dor não é um excludente. Se o paciente controla isso, você deve indicar para o paciente que é normal ele sentir dor, principalmente na primeira semana, eles indicam isso pela aplicabilidade que eles tiveram. Existe uma reação dolorosa inicial que é aceitável, eles fazem essa regra dos 5 a 10, ou seja, numa escala de 0 a 10, a escala numérica da dor que nós utilizamos, eles aceitam o 5, tudo bem, vamos manter. Eles trabalham de 10 a 15 repetições. Se o paciente não consegue, você trabalha nesse ato, oferece um maior repouso para ele, mas com essa segurança e principalmente sessões intercaladas. Eles trabalharam para ter esses resultados que eu vou comentar agora, numa dose sugerida de 1 hora, portanto você escolhe dentro desses círculos que eles indicam o exercício que for mais predeterminado de acordo com a dificuldade do paciente, e você oferece para ele pelo menos 1 hora, 2 vezes por semana, no entanto, acima de 6 semanas. A ideia é essa, trabalhando principalmente acima de 6 semanas, num tempo ótimo que a maioria dos relatos que quando utilizaram exercícios neuromusculares indicam mais ou menos próximo das 10 semanas. Mas pelo menos 6 semanas para você ter de fato esses resultados que eles indicaram aqui. Eles indicaram, portanto, uma característica de dor e função reduzida e qualidade de vida, melhoraram de 3 a 12 meses nesse paciente. Observe que é interessante eu entender que eu preciso de um tempo para esse funcionamento. Para dor, 27% na escala de 0 a 100 milímetros, no joelho, a 23% para o quadril. A qualidade de vida ela tende a melhorar 12 meses, ou seja, eu preciso de uma intervenção mais longeva, sim, de uma programação para isso. Por isso que eles utilizaram muito a forma de entrega desse tipo de terapia, até mesmo de forma remota, tá? Eles não utilizaram só presencialmente, eles apresentam esses dados aqui também, eles foram apresentados exatamente por isso, porque eles mostraram que isso pode ser realizado presencialmente e não presencialmente, ou até mesmo a depender da funcionalidade e da independência do paciente, treiná-lo para que ele execute e isso seja acompanhado ao longo do tempo. A atividade física, ela alcançou níveis moderados, sim, nesses pacientes, e mantiveram-se ao longo do tempo, principalmente acima de 3 meses. O resultado é mais relevante e possui, de fato, uma característica importante para quem já trabalha com pacientes com osteoartrite de joelho. Os pacientes relatam isso no relato qualitativo, que reduz uma estabilidade autorreferida e aumenta a confiança, principalmente relacionada a subir, descer degrau, sentar e levantar, que é uma queixa constante. Então, nós temos aqui uma característica importante, que esse tipo de treinamento, esse tipo de recurso para exercícios parece, de fato, ajudar nesse contexto. Existe ainda gaps e eu vou chegar lá. Ele reduziu a dor em 30% nesses pacientes, principalmente 1 em cada 4 fez artroplastia no primeiro ano. Isso é excelente. Você reduz em 30% a probabilidade do indivíduo fazer cirurgia. Artroplastia total. 1 em cada 3 em 2 anos. Numa coorte maior, associou a menor chance de cirurgia, e aí a gente já está falando do benefício financeiro. 1 em 12 evitando cirurgia. Isso são resultados bastante substanciais para a gente ver que você pode postergar essa cirurgia. Mas aí é onde eu vou contar algumas coisas. A ideia é utilizar este protocolo junto com educação, nutrição e analgesia. Portanto, não temos uma bala de prata. Não temos aqui uma bala de prata. Não temos um protocolo que sozinho vai resolver, e sim um conjunto integrado
de algumas ações, que elas permanecem no core central desse paciente, do cuidado desse paciente com osteoartrite do quadril e do joelho. É importante a gente entender, e a gente utiliza essas estratégias no laboratório para que o paciente encontre a sua zona de segurança. Eu não posso forçar, mas também eu não posso simplesmente dizer, olha, você não pode fazer exercício porque você sente dor. Não, a dor não vai ser um impeditivo. Ela vai, de fato, ser um controlador e eu preciso regular isso. Estratégias que nós utilizamos são essas estratégias aqui do Knowing Group. Obviamente é um treinamento específico do Knowing Group que eles fazem, eu acho perfeito essa estratégia, utilizamos já tem tempo, encontrar a zona ideal, construir essa zona ideal, alcançar o objetivo e manter a mudança desse paciente que é tão difícil. Mas vocês observam que tem diversas formas de eu implantar 150 minutos de atividade para esse paciente. Então, o que eu estou querendo te dizer, e principalmente esse protocolo diz, é que nós não devemos limitar o nosso paciente. De fato, nós conseguimos entregar, selecionar exercícios, mapear exercícios para que ele tenha uma maior funcionalidade. Mas entender que, principalmente para esse paciente, a dor não é uma limitação. Diversas estratégias podem ser utilizadas para o enfrentamento da dor. Eles pautam essa regra do 5-10. Até 5 de intensidade da dor, tudo tranquilo, vamos manter, claro, não tudo tranquilo. 10 a 15 repetições. Vamos fazer dentro dessa janela, controlando até onde o paciente consegue fazê-lo. Então, fundamentalmente, aqui, o que eu quero é trabalhar com esse paciente a funcionalidade, mesmo entendendo que ele pode sentir dor durante o movimento. E isso bate muito com achados recentes da literatura, ou não tão recentes, mas também agora em agosto de 2025, a gente dá uma olhada nesses resultados aqui, onde eles analisaram exatamente a intensidade da dor, pautado em exercícios que gerariam dor, que seriam dolorosos e não dolorosos. E a dor não foi impeditiva. A dor durante o exercício pode não precisar ser evitada, para simplesmente permitir uma melhora funcional e sintomática. O que bate muito com o que é utilizado no GLAD como fundamento. Aquela ideia que a gente tem, você não pode sentir dor fazendo exercícios, é uma ideia limitada. Eu não posso gerar e não vou fazer com que esse paciente tenha alterações absurdas. Não, eu vou manter esse padrão de movimento dentro de um controle. E muito por isso que a gente já utiliza algumas estratégias, outras e diversas outras estratégias, pensando exatamente nisso. Pensando que eu não preciso me ver livre, o paciente se ver livre dele sentir dor. Eu posso controlar isso. Uma não tão recente quanto essa outra, que eu mostrei, essa revisão sistemática anterior, essa daqui já é uma revisão mais antiga, mas também nem tão antiga assim, que já demonstrava isso, que exercícios livres de dor versus exercícios que promovem dor não parece ter a ideia fundamental que a gente tem, dizer, olha, esse cara não pode sentir dor. Não, a gente consegue sim. Eu preciso criar estratégias para isso. Preciso criar estratégias para que eu consiga implementar essas características. É isso que esse protocolo faz. Só que ele faz muito sem a carga e sim com controle e com refinamento do movimento. Até mesmo porque esses artigos fundamentam um ponto bastante interessante pensando em neurociências, que talvez isso seja uma forma de você promover uma regulação, uma adequação de áreas que sejam responsáveis exatamente por essa evitação, como seria a amígdala, por exemplo, no córtex. Então, estratégias que nós utilizamos no laboratório, a gente utiliza essa de até 5, que seria uma zona de segurança, de 0 a 10, mas eu gosto também de utilizar essa de repetições e intensidades. Por exemplo, o paciente tem uma intensidade de dor 5, olha, vamos trabalhar nessa sequência aqui de 12 repetições. Tudo bem, hoje eu estou com uma dor, a intensidade da dor 5, realizando esse exercício, vamos trabalhar com pelo menos 7 repetições? Eu tenho uma intensidade da dor 7, hoje está um absurdo, vamos trabalhar com pelo menos 5 repetições? É uma forma de tentar fazer com que esse paciente ele possa entender melhor que essas estratégias, elas vão ser seguras para ele, se sente seguro, a gente imprime isso, mostra para ele e trabalha de exercício por exercício. A regra, como foi apontada no próprio protocolo, a gente utiliza, que fundamentalmente ela ajuda a oferecer segurança para o paciente, para principalmente educação, para ele entender que, olha, vamos vencer essa dor, porque o próprio movimento vai fazer com que você saia daqui melhor.
e com certeza atingir uma capacidade funcional melhor do seu dia a dia. Então, fundamentalmente, a gente quer trazer isso para esse paciente. Mas eu preciso entender algumas coisas. Eu não estou apresentando aqui e não foi publicado um ensaio clínico randomizado. Esse protocolo, ele não vem substituir. Ele não concorre com o exercício tradicional de fortalecimento, não. Ele preenche uma lacuna. Ele preenche a lacuna principalmente de controle motor. Ele preenche a lacuna exatamente de dizer, olha, eu preciso expor meu paciente a movimento. E não é fortalecimento de fato, não é de fato gerar uma sobrecarga para que eu vou ter um músculo hipertrofiado. Não, eu preciso e posso manter, e posso manter. Mas o que a gente quer hoje com o exercício, e é isso que eu preciso entregar para vocês, é entender e mostrar quando, para quem e como combiná-lo melhor. Seja com exercício aeróbio, recentes evidências, elas mostram, revisões sistemáticas publicadas recentemente, eu estou falando de 2 semanas agora, indicam que o exercício aeróbio teria, por exemplo, um maior efeito para a dor, para a intensidade da dor e para a funcionalidade nesses pacientes. O exercício existido, ele ajuda, sim, favorece, classicamente a gente já sabe disso. Mas como fica esse contexto? Será que o exercício neuromuscular vai substituir esses dois? Eu volto para o quando, para quem e como. Será que não é uma estratégia para que eu chegue e utilize um exercício aeróbio? Porque quem atende sabe a dificuldade que a gente tem de colocar esse paciente numa esteira, numa bicicleta, mesmo que seja horizontal, que tenha mais facilidade, mais segurança para esse paciente. Então, talvez no futuro próximo a nossa ideia seja exatamente entender qual a melhor ordem, qual a melhor exposição, como associar esse protocolo, por exemplo. Mas já é um início para a gente entender como tudo isso funciona. E claro, eu venho me debruçando sobre isso ao longo de muitos anos, ninguém faz pesquisa sozinho, esses são os alunos que estão comigo ao longo de toda essa jornada, vem trabalhando exatamente com osteoartrite de joelho, em sua maioria. Deixo aqui também a palavra de onde eu consigo realizar pesquisas, que é exatamente no mestrado e doutorado em ciências de reabilitação. Convido a todos para conhecer os programas. Nós somos um programa Conceito 6 pela CAPES. Estamos com inscrições abertas para o doutorado e para o mestrado. Temos bolsas relacionadas principalmente à fundação da Uninove, então o aluno ele não paga para estudar e, obviamente, existem possibilidades de outras bolsas. Querendo conhecer mais do nosso trabalho, deixo aqui esse QR Code para vocês. E a ideia fundamental é promover movimento. O que a gente estuda é entender quais as melhores mesclas, quais os melhores comportamentos. Lembre-se que não existe uma bala de prata para tudo. Eu devo entender se aquele meu recurso de fato funciona dentro e para, principalmente, para aquele desfecho. Nem tudo vai ser resolvido. Bom, pessoal, depois dessa super aula aí, Cid mostrou para a gente diversos aspectos clínicos, né? Como direcionar essa prescrição de exercício. Eu sei que é uma dificuldade muito grande, eu acho que, como assim a gente falou no início, a prescrição de exercício é aquele lugar que a gente sabe que precisa, mas a gente não consegue fazer todo mundo fazer, né? E no caso da osteoartrite, principalmente com esse perfil da população, a gente precisa de mais ferramentas para conseguir usar. Então, a gente vai agora expandir um pouco essa discussão sobre as prescrições de uma forma mais geral, tá? E o Cid vai falar um pouco como é que está o cenário, além, né, dos exercícios neuromuscular para osteoartrite de quadril e joelho. Então, Cid, fala um pouquinho aí como é que você pensa na hora de prescrever o exercício, além dos exercícios neuromusculares. Sim. Hoje, a gente tem um aspecto bastante importante que a maioria dos guidelines, quando a gente coloca esses guidelines em fila e analisa todos eles, unissono, uma característica, exercício. Perfeito. Uhum, Junto com ela, ele coloca atividade física e exercício. Então, eu gosto de entregar já esse primeiro ponto, porque, Cid, atividade física e exercício, mas eles não são sinônimos? Então, começa aqui a nossa aventura. uhum. Observe que a gente sabe que eu tenho que fazer esse paciente se mexer. Quais as doses, quais os tipos de exercício? São gaps que nós temos. O exercício resistido, claro, ele vem sendo o carro-chefe há muito tempo.
quando a gente Uhum. fala de proteção a essa articulação, como tanto do joelho quanto do quadril. Isso é fato. Então, ele aparece, mas também aparecem os exercícios aquáticos. Eu vou colocar aquáticos para não entrar na hidroterapia ou hidroginástica, como se dá Uhum. isso, mas eles aparecem. Perfeito, são indicações. Junto com eles, devem ser realizados educação. A gente tem um gap relacionado à educação em neurociências da dor, de fato, como a gente conhece hoje, a estrutura sólida é ela, mas a educação em si, para favorecer o automanejo dele e a perda de peso. Perda de peso Uhum. é essencial para esse paciente quando acontece. Só que a gente sabe que não são todos que têm um sobrepeso aparente ou obesidade que venha a dificultar a prescrição desses exercícios. Então, eu acho que é muito importante a gente definir que eu preciso fazer esse meu paciente se mexer. Dito de outra forma, eu preciso implementar uma mudança de atitudes para que ele consiga realizar exercícios. O Uhum. primeiro tipo de exercício que a gente pensa é o exercício resistido de fato, fortalecer o quadríceps, fortalecer glúteo médio. Quando a gente fala de joelho, você bem acompanhou essa época, principalmente vindo do Brasil, que quando se falava, claro, de dor anterior no joelho, disfunção femoro-patelar ou síndrome femoro-patelar, como queira, a gente falava, olha, vamos fortalecer o glúteo para trabalhar, melhorar a estabilidade femoral e resultar, quem sabe, numa melhor angulação. A obstetricia também passou por isso, né? Porque senso comum, vamos fortalecer o glúteo em Uhum. detrimento do quadríceps. A gente sabe que o quadríceps é um músculo extremamente importante para estabilidade do joelho, pensando na osteoartrite do joelho, que é a mais prevalente. Só que as respostas que nós temos hoje é que a gente tem uma diversificação dos exercícios, das doses e das respostas. Então, muito por isso, Foucault hoje, a grande questão é qual é o melhor exercício? Aí eu vou individualizar, perfeito, mas será que então eu não tenho que fazer uma amálgama desses exercícios? Por isso, e pensando nisso, que a GLAD, como um grupo, como eu apontei na aula, ele trabalha fundamentalmente com uma outra vertente, oferecer exercícios neuromusculares. Pensando em quê? Pensando talvez uma experiência. Eu sempre digo isso para os meus alunos, quem foi meu aluno sabe muito bem que eu falo isso. Vamos fortalecer o quadríceps, isso. Vamos trabalhar com séries, repetições, vamos trabalhar com desempenho muscular, eu não vou trabalhar só com o meu elástico ou com uma caneleira, eu vou trazer esse paciente para a cadeira extensora, eu vou trazer esse paciente também para um leg press. Perfeito, perfeito, ótimo. A gente vê a contração voluntária máxima, coloca esse paciente no isocinético, você vê uma melhora, você vê até mesmo aumento de área secção transversa. Você coloca esse paciente para fazer um teste de degrau, um star climb, um teste, subir 11 degraus, que seja, ele diz, eu não sinto confiança. Uhum. Perfeito. Eu acho que isso é um exemplo que a gente via em laboratório, a gente vê em laboratório, que me fez mudar muito a minha concepção do exercício. Porque eu exploro vertentes importantes para fortalecer esse músculo e Uhum. muitas vezes eu não ofereço o que ele faz no dia a dia. O quadríceps dele aumentou a área de secção transversa. Nós Uhum. aumentamos com força desse paciente. A gente viu a contração voluntária máxima melhorando, perfeito, mas ele sobe a escada. Ele diz: Eu não me sinto seguro, eu tenho medo, ou eu não me sinto seguro, eu não tenho confiança, e é por isso que eu não faço. Então, Uhum. veja, temos um gap aqui. Por isso que esse paper aqui, ele veio num sentido de comentário clínico para tanto pesquisadores quanto para clínicos aplicarem, porque ele traz uma vertente diferente, né? Uma implementação diferente, de não pensar só, vou fortalecer aquele músculo, aquele outro músculo. E eu acho muito importante quando a gente fala isso, que hoje a gente vive um boom do negativo, positivo, do vermelho, Do do bom, azul, ruim, né? Uma do coisa bom, muito ruim. dicotômica, né? E as coisas não são bem assim. Quando a Uhum. gente traz esse paper, parece que você está dizendo, vamos substituir, portanto, o exercício resistido, que por tantos anos é o carro-chefe. A ideia Uhum. não é substituir nada. A ideia é vamos pensar de uma forma diferente, estruturar o nosso equipamento. Não, vamos estruturar a forma de organizar a nossa terapia, o processo de reabilitação, oferecer para esse paciente valências que eu não vou oferecer só fortalecendo o quadríceps, ou para ficar nesses dois, que claro, isquios são importantes, mas pensando em quadríceps e glúteo,
utilizando sempre o mesmo plano e o mesmo eixo, para lembrar Sim. lá da cinesiologia e da cinesioterapia. Porque se você para pensar, a maioria dos exercícios para esse paciente, eu exploro sempre utilizando o mesmo plano, o mesmo eixo, o mesmo plano, o Uhum. mesmo eixo. Mas ele anda desse jeito, ou então não favoreço a mobilidade dele. Esse exercício, esse tipo de exercício neuromuscular implementado pela GLAD, que ele traz isso ao redor do mundo, como eu apontei na aula, é uma forma diferente de pensar e implementar esse pensamento. Mas a gente deve trabalhar com muito cuidado em relação a isso. Não se quer substituir nada, principalmente não entregar uma superioridade onde talvez não exista, e sim uma complementariedade. Então, Uhum. acho que é muito importante a gente pensar nisso. Principalmente hoje, a gente tem duas revisões que saíram, um ensaio clínico e uma revisão, falando sobre Tai Chi, por exemplo. Uhum. E outra revisão que eu convido a todos a lerem, que saiu tem uma semana e meia, a gente está falando aqui agora, no final do mês, ela ainda está. Agora, aliás, ontem ela entrou, de fato, já com a diagramação da revista na BMJ, que fala Uhum. exatamente do exercício aeróbio frente a esses outros tipos de exercício. É uma revisão que ela compara exatamente uma network meta-análise comparando todo mundo com todo mundo Uhum. e entrega que, teoricamente, ao que parece, o exercício aeróbio para diversas valências que nós utilizamos, para fechar mais exatamente desfechos que nós utilizamos, ele parece ser o melhor recomendado. Surge outra pergunta. Será que eu consigo colocar diretamente meu paciente para fazer exercício aeróbio, esse que chega Uhum. hoje na minha clínica, ou que Exato. procura a gente nos ensaios clínicos? Gosto de trazer esse contexto, Foucault, porque as coisas não estão bem definidas. Uhum. Ao que parece vamos fazer exercício. Tudo bem, como? Qual? Qual estratégia? Como eu posso implementar? Então, existe uma discussão bastante importante quando a gente pensa em estruturar exercícios para esse paciente com Uhum. osteoartrite de joelho e de quadril. Perfeito. E eu acho muito interessante pensar nisso, né, Cid? Porque exatamente acho que você falou e a gente passou por uma época onde a gente detalhava demais alguns detalhes, né, de movimento, cinética, que hoje a gente já não vê, né, tanta relevância, assim como você falou, e a gente foi para uma direção um pouco mais generalista. Tá errado essa informação? Não, mas agora eu acho que a gente tem que voltar, né, a colocar a lupa para entender o que que é essa entrega de exercícios e terapias Sim, ativas com qualidade, né? Então, exatamente como você falou, quando a gente levanta a bola de um exercício neuromuscular, se a gente for ver, né, até os elementos que compõem, né, que o artigo descreve sobre, a gente vê que isso se está presente em diversas outras modalidades terapêuticas também, né? Então, sim, quando você faz um tai chi e todos aqueles conceitos neuromusculares sim, também sim, estão dentro, né? Mas sim, quando eu não consigo, né, entender e intencionalizar algumas dessas ações, eu também perco uma potência desse exercício. sim, Então, assim como você falou, né, eu tenho que ir direto para o prato principal, mas ele tem que chegar, ter toda uma sim, entrada, preparar um monte de coisa e pensando principalmente que são pessoas, se a gente falar do pessoal mais, né, pessoas mais idosas, que nunca tiveram contato com atividade física ou nenhuma outra questão. Então, até essa questão da simplicidade excessiva, e aí o paciente acha muito chato, aí você não uhum, consegue colocar para uma coisa que ele tenha de necessidades, valores, ele também vai se afastando. E aí, particularmente, você não consegue criar aquele contexto para que ele fique naquela situação de se movimentar, fazendo sentido para o que ele vai agir no dia a dia, né? Então, acho que essa especificidade, ela vai se faltando, e como você falou, quem nunca colocou uma senhorinha lá para colocar uma cadeira extensora e ela, né, não sabe nem o sim. que faz com aquilo e aquela dor para estender o joelho. E depois de um tempo, qualquer dor que ela sinta, ela vai falar que foi da cadeira extensora porque aquilo assustou ela, né? Exatamente, exatamente. E principalmente no contexto que ela já traz de entendimento de que eu tenho uma doença que é progressiva, não é dessa forma, mas entende-se, eles entendem dessa forma, não tem cura. Quando você Uhum, traz essa abordagem, então não tem cura, então significa dizer que se eu mexo meu joelho e dói, eu vou entrar no lado de mexer, seja subir, descer, agachar, o que for, eu não vou, é a minha proteção, tá joia? Então vamos sentar aqui nessa cadeira extensora, vamos fazer assim, vamos aumentar o peso, opa, senti dor, vou parar. A uhum, primeira coisa é essa, eu não vim para cá para sentir dor, né? Eu tenho um problema no meu joelho, isso aqui vai aumentar a minha inflamação. Então a gente começa com essas
com esse entendimento de que talvez a gente vai ter que entrar com estratégias de educação cada vez mais, não só contemplativas, no modo de dizer, olha, isso você pode mexer o seu joelho, que não vai aumentar a lesão, mas tentar mudar mesmo o conceito que esses pacientes têm, apesar de que a gente tem uma massificação muito grande disso, existem pacientes que vão pensar que o tratamento de fato para a osteoartrite do quadril e do joelho é não voltar a andar, eu não posso Uhum, andar, eu não posso ter sobrecarga nenhuma, eu não quero. A gente passa por isso só para te trazer uma realidade. A minha realidade das nossas pesquisas, quase que a gente fez esse levantamento, mais ou menos uns 81% dos nossos pacientes vêm do serviço público. Eu trabalho na universidade privada, mas a gente tem convênio direto com o SUS. Então a gente pega o paciente que está na fila de espera, é aquele paciente que muitas vezes é negligenciado, porque quando ele vai para a UBS ele trabalha em grupo, então ele nunca fez fortalecimento. Ou ele nunca fez um exercício que seja específico. Ele fez, mas eu fazia um exercício muito mais recreativo e tudo mais. Eu vou fazer isso? Não, não vou. Isso aqui esse é o estudo. Você mostra para ele, quando ele vai assinar o TCLE e tal, tudo mais, o que ele vai fazer, ele faz. Mas eu não pensei que era isso tudo. uhum, Eu posso mesmo fazer isso? Então, veja que aqui já começa como a gente tem que quebrar a cabeça, como a gente vai montar esse atendimento, porque não vai dar para dizer assim, você hoje vai fazer exercício de fortalecimento para o quadríceps, para o joelho e acabou, é isso que a gente vai fazer. O caminho é outro, né? A uhum. forma que a gente vai trabalhar é outra. Deixa eu aproveitar essa tua fala, Cid, que ela é muito interessante. Eu acho que é um lugar aí que tem até uma particularidade do clínico em si, né? Então, primeiro, né, eu acho que essa questão de educação, ela fica cada vez mais unânime, né? E a gente, particularmente, tem feito algumas mentorias onde eu atendo um paciente de algum aluno nosso, Uhum. depois a gente discute esse caso, depois a gente mostra lá na comunidade. Mas qual que é o grande ponto que eu acho, né? As pessoas estão fazendo educação, mas elas Sim, não estão conseguindo fazer essa virada de chave no paciente para eu que o concordo. resultado clínico do que ela já estava fazendo que era adequado, realmente saia como precise, né? Então, esse primeiro ponto é muito interessante, porque isso eu acho que tem que estar em qualquer prescrição de movimento da vida, né? Sim. O segundo ponto, que seria mais uma pergunta para entender como que você raciocina, é essa sequência de exercícios que você falou, né? Pensando que a gente tem de cadeia aberta, fechada, Fechado. neuromuscular, outros mais funcionais. Como que você elabora e pensa para você prescrever o seu exercício numa osteoartrite, fora dos protocolos, obviamente, né? Sim. Então, como clinicamente você organiza aí essa sessão de exercícios? Principalmente hoje, fazendo avaliação criteriosa em relação não só à sintomatologia dor, à valência dor, desfecho dor, mas entendendo, desmembrando a ideia do contexto dor, não só na intensidade, dito de outra Uhum, forma, não pensando só numa escala de dor, mas entendendo já trazendo também a funcionalidade dele. Uma escala específica funcional do paciente, por exemplo, é um eixo inicial que a gente utiliza hoje no laboratório para entender pelo menos 3 atividades que ele tem, que ele fazia antes e não faz hoje. Aqui começa, por quê? Porque daí a gente começa a entender e desencilhar exatamente as questões musculares que podem estar envolvidas a isso e a exposição ao movimento que ele precisa passar, específico uhum, do contexto daquele indivíduo. Perfeito. Hoje, a gente não deixa de trabalhar o exercício resistido de fato em musculaturas uhum, que são específicas. Em nenhum momento a gente vai deixar de trabalhar isso dentro do nosso contexto hoje, dos nossos ensaios clínicos, principalmente do atendimento também de outros pacientes. Trabalhar com esse exercício de fortalecimento é importante, sim, mas a gente utiliza também a exposição ao movimento, o treinamento, o treino, como queira, daqueles movimentos que aquele paciente não consegue realizar. uhum, Então, eu preciso trabalhar isso porque se eu tiver que trabalhar um contexto de sentar e levantar, eu vou fazê-lo. É muito importante a gente entender que cada paciente, obviamente, vai ter a sua individualidade, perfeito, mas hoje a gente tem uma linha. Na primeira semana, a gente entrega uma educação em dor, essa educação, essas estratégias, ou até mesmo a informação que esse paciente muitas vezes não tem. Ele recebe um diagnóstico que aquilo é para o resto da vida e que às vezes ele tem que fazer algumas aplicações
e que a gente sabe que é assim, perfeito. Num segundo eixo, a gente avalia essa funcionalidade, entende como está o comprometimento, principalmente muscular, entra com essas valências musculares, mas a gente entra com a exposição ao movimento. Uhum. Uma das coisas que esse artigo nos trouxe, a gente já fazia, e agora, porque a gente adota muito das estratégias do grupo que realizou esse artigo, é essa exposição ao movimento associando a tronco, Uhum. mobilidade do tronco, e trabalhando muito nesse contexto de controle de movimento, da exposição ao movimento com controle de movimento, pensando exatamente em cadeia cinética fechada, com carga e múltiplas direções. Uhum. Então, veja, início eu posso oferecer para ele essa melhora dessa estabilidade, mas a gente vai entregar, por exemplo, o slide multidirecional, seja o step down, seja os agachamentos, seja a elevação de ponta de pé, seja a marcha na ponta de pé, mas principalmente trabalhando com múltiplas articulações. E uma das coisas que nós não estamos deixando de fazer, e a gente quer aumentar a nossa linha de pesquisa relacionada a isso nos próximos anos, que é o exercício aeróbio. O Uhum. exercício aeróbio, ele vai ter que entrar, isso é uma condição que nós estamos colocando como realidade, para tentar oferecer esse paciente, quem sabe, uma capacidade funcional melhor fora de lá do ambiente clínica e laboratório. Então, a gente organiza nesses três eixos hoje, tá? O grande problema ficam algumas perguntas, e é isso que a gente quer estudar nos próximos anos, é entender principalmente como chegar nessa melhora Uhum. funcional dele. Será que o exercício aeróbio, de fato, só e somente só, ele vai implementar melhoras suficientes, esquecendo o fortalecimento ou até mesmo exercício neuromuscular? Hoje a gente não consegue dizer isso. E Uhum. talvez não vá ter essa resposta dessa forma. Então a gente trabalha com essa progressão. Mas é muito importante dizer que nós vamos trabalhando com isso ao longo de uma janela terapêutica. Uhum. Não dá para a gente encaixar isso aqui em 4 semanas. Eu Uhum. acho que é muito importante deixar isso muito claro. Trabalhar com 8 a 10 semanas é extremamente interessante, até em formato de organização, para o fisioterapeuta entender que talvez uma resposta, principalmente envolvendo exercícios aeróbios, eles vão precisar de 10, ele vai precisar de 10 semanas, essa janela. Ah, se de antes você vai ter, você vai ter melhoras, eu não estou falando isso. Mas observe que esses três eixos, exercício resistido, exercícios que trabalham essa exposição de movimento com as características neuromusculares e exercícios aeróbicos, é o que a gente vem fazendo hoje, tá? A Uhum. gente vem trabalhando com isso. E aos últimos 6 meses, a gente vem fazendo uma experiência interessante que uma aluna, ela é professora de yoga. E ela se juntou ao nosso grupo para a gente tocar um ensaio clínico com yoga. E a gente está vendo o que é que vai acontecer disso. Para mim, é uma experiência muito nova. Eu não trabalho com yoga, ela sim, tem muitos anos com isso. E a gente vem vendo resultados interessantes. Não tem o resultado final do ensaio Uhum. clínico, não tem, a gente está começando, mas a resposta involuntária dos pacientes ela vem sendo bastante interessante, surpresa para mim, que eu tinha um certo não descrédito, porque a literatura apanha bem esses resultados, mas observe, sai do senso comum, Uhum. porque eu estou falando de ensaio clínico, obviamente, faz um grupo, é yoga, aí você diz, mas será, meu Deus, eu vou à cadeira extensora, isso, aquilo, outro, e veja, são outras características e que a gente vai ter Uhum. que explorar de fato, né? Sim. Então, a gente hoje trabalha com essas três linhas, o exercício resistido, o exercício neuromuscular, explorando essa multidimensionalidade e principalmente as multidireções, e o exercício aeróbio. Uhum. Agora, não trabalhamos menos do que 8 semanas, porque de Perfeito. fato a gente não consegue ver uma melhora tão efetiva e expressiva, e claro, o nosso pensamento é para publicação. E hoje, eh, quando a gente fala de publicação em melhores revistas, a gente está falando aí no range de 8 a 10 semanas, principalmente se envolver exercício aeróbio, mais próximo de 10 semanas de fato. Legal. Eu acho que tem algumas particularidades, né, que eu vou pontuar muito do que eu tenho feito na clínica, né, que esse lugar de novo, recapitulando, a educação inicial do paciente, focado muito nas crenças que ele apresenta, Sim. né, e nos medos e inseguranças que ele tem, para depois a gente fazer essa exposição, são dois lugares que eu acho que é o carro-chefe de qualquer É, terapêutica. é. Principalmente porque a gente está falando de resolver uma coisa, né? Resolver um problema, Uhum. incapacidade. E uma das coisas que eu tenho reforçado muito é que
muita gente, né, fica comendo, acho que pela beirada, eu falo, né, fazendo naquela tentativa sofrida do fortalecimento de cadeia aberta, talvez um Sim, fechado, outra, sim, chamando algumas coisas de funcionais que nem são tão não funcionais são. assim, e não indo direto ao problema. Então, isso acaba, né, atrasando o processo de recuperação, demora para o paciente, ou seja, fica mais tempo sem exposição e fortalecendo o medo dele daquela situação, e conforme o tempo vai passando, ele não necessariamente tem grandes mudanças clínicas no sentido, né, das métricas de exercício, você não vai ver uma senhorinha com um trofismo diferente, Não. uma perda de peso naquele momento, né? Sim, Então, você começa a perder o carro-chefe do curto prazo, que é a modificação de sintoma e esse ganho de autonomia e segurança que o paciente precisa ter. é, Então, para mim, esses dois lugares são um carro-chefe, e para ir para esse outro lugar, né, dos exercícios mais neuromusculares, cadeia aberta, fechada, pensando aí sim num condicionamento, depende muito dessa disposição do paciente, né? E sim, aí entra um pouquinho do que você falou. Se a pessoa perde um pouco desse medo, ela começa a experimentar outras atividades. E aí eu acho que todas as atividades como Tai Chi, Liu Kung, né, o Pilates, Yoga, eles entram numa diversidade de movimentação que tira até um pouco do foco. Não é um sim. exercício para osteoartrite, né? Ele não está Uhum. pensando naquilo. E isso acaba diretamente também expondo e fazendo aquele corpo movimentar como ele não se movimentava antes, o que Talvez vai nunca foi exposto a fazendo. isso. Exato, e uma grande mudança que eu falo é de repertório, que é um lugar que falta para o paciente e, na minha opinião, falta para o clínico, né? Então, Também, assim, sim, esse lugar do repertório motor, de exercícios e modalidades, é também um déficit nosso como fisioterapeuta, né? Mas, ao mesmo tempo, muita gente ganha repertório, mas sem entender os objetivos claros que precisam ser mudados, né? sim. Recentemente, a gente está fazendo a nossa pós agora de prescrição de exercício, há muita gente pedindo, né? Eu quero mais repertório, mas assim, esse repertório é para quê? É para você, Sim. para o paciente, para ter Uhum. objetivos diferentes. E aí, dentro desse período, né, que você falou que é muito importante, essas 8, 10 semanas precisa estar dentro desse objetivo bem alinhado numa sequência realizada, né? Porque se É, metade desse tempo está num processo mais educativo, controle analgésico e o início da exposição, se começar e aí já valeu 4 semanas, não adianta fazer também 4 semanas depois de exercício resistido, né? não, Então, eu não. acho que tem o contexto dependente, a intenção, necessidade, tanto do paciente quanto dos envolvidos, né? Pai, mãe, né? Ou quem está acompanhando o filho, neto, Sim, e aí tem a família, né? Essa conexão social, para realmente conseguir fazer o paciente sentir a melhora o quanto antes e sim fazer sentido o que você quer que ele engaje depois, né? sim. Então, até bacana pensar, né, como que vocês estão lidando aí nos ensaios clínicos e na clínica, porque no ensaio clínico a gente precisa de um protocolo, a gente não É, consegue, né, não pode desviar, mas muitas vezes dá vontade de fazer alguma coisinha diferente pelos sim, aprendizados e tudo mais, né? sim, sim. E aí eu até queria, né, dentro da tua experiência, assim, de que você percebe que os pacientes têm de principal dificuldade dessa movimentação, né, de aderir às crenças, né, que sejam menos limitantes, ou então a questão de progressão e continuidade. O que você percebe aí da sua rotina de dificuldade dos pacientes? Eu poderia enumerar três eixos aqui que são bastante, eles são bem latentes nessa população que a gente vai atrás, sabe? Para fazer os ensaios clínicos e para manter como paciente, porque a gente tem dois eixos. A gente tem pacientes que a Uhum, gente atende, que nos procuram, ou que não vão se enquadrar nas características de ensaio clínico, que procuraram o ambulatório da universidade e a gente absorve esses pacientes. Ah, o primeiro eixo deles é um fator que a gente hoje entende e sabe que é um fator caracterizado como contextual. Eles, muitas vezes, vêm preparados não para um movimento, e sim uhum, para terapias hands-on, para uhum, terapias que levem para a acomodação, o entendimento que ele tem que a fisioterapia seria exatamente utilizar o TENS, eletro, esses agentes. E muito assusta quando a gente não tem essa característica de utilizá-los. Esse é o primeiro ponto, que a gente entende hoje que são fatores contextuais, né? E só pontuando.
A gente entende muito bem hoje que quando a gente tem é, um tratamento, e eu vou colocar dessa forma, com uma amálgama de outros fatores, como principalmente envolvendo TENS, ultrassom e laser para indivíduos com osteoartrite de joelho, em nenhum momento vai ser dito, olha, eles não funcionam. Não, eles têm uma janela ali, mas, olha, a gente tem que entender que eles são fatores, são efeitos contextuais, ou seja, o placebo, a história natural e coterapias, eles Uhum. entram fortemente no efeito das terapias. Então, não é que não vamos utilizar, é que a gente sabe que tem um fator limitador quando a gente utiliza. A Uhum. gente sabe que não vai modificar o desfecho, mas o paciente, ele muitas vezes vem preparado para, mas não vai fazer. Mas eu vim para cá fazer fisioterapia, não era para fazer esse tipo de exercício que você está trazendo aqui. Esse é o Uhum. primeiro. Um segundo atrelado a esse é o entendimento que ele tem de que ele não pode e não deve fazer alguns exercícios. Vou te dar um exemplo simples que a gente escuta recorrentemente. Eu não posso fazer agachamento. E eu não estou fazendo agachamento terra, nada disso. Eu estou fazendo agachamento, sentar e levantar. Não, eu não posso. A gente escuta isso até mesmo na hora que vai fazer o teste sentar e levantar. Seja Uhum. 10 segundos, seja 30 segundos, seja sentar e levantar 30 vezes no nosso um teste. A gente vê na avaliação. Ele diz, mas isso aqui eu não posso fazer, porque vai aumentar o desgaste do meu joelho. Então é por isso que eu faço mais devagar. Então já Uhum. começa daí a coisa. E uma terceira é, eu sinto dor no meu joelho quando eu estou fazendo esses exercícios. A gente precisa conversar porque essa dor aqui acho que vai piorar. Uhum. A minha inflamação vai aumentar. Mas que inflamação? Aí a gente volta para o começo, né? A ideia que se tem de inflamação do joelho, que talvez amanhã ele tenha, aumente um pouco de volume, de meu Deus, está piorando. Então, Uhum. as 2 primeiras semanas, Suco, elas são vitais para a gente conseguir manter esse paciente, de verdade, Uhum. Perfeito. porque a maioria das vezes a gente pede os pacientes, fechando um protocolo, né, do ensaio clínico, se a gente não explicar muito bem antes e entrar com educação mesmo no início, na primeira semana, até a segunda semana, se a gente não explicou direito, isso era um erro nosso, Uhum. meu, encabeçando isso, a gente perdia muito paciente, porque na segunda semana ali quando o paciente dava tchau no laboratório, eu já começava a estranhar e dizer: estou achando, Dona Maria não vem próxima semana. Dito e feito. Porque o entendimento dela, eu não preciso estar fazendo tudo isso aqui, não era para isso. Então, são Uhum. 3 eixos que se correlacionam muito bem. E muito dessa não adesão, que isso se reflete na não adesão aos exercícios que se tem no Uhum. paciente com osteoartrite de joelho, vou fechar no joelho aqui, é a dificuldade que ele tem, por exemplo, de descer e subir uma ladeira, pegar um metrô, Uhum. que ele vem, vai vir andando, e quando eu chegar aqui, eu ainda vou fazer isso tudo, e na volta ainda vou ter que ir de metrô de novo, já cansado. Uhum. Esse é um ponto, né? E quando a gente consegue manter esse paciente, gera um outro problema, que também nós não estávamos preparados para isso. Eu falo como pesquisador, como clínico. Terminou. Perfeito. O paciente melhorou, ele tem uma independência, ótimo. E eu digo para ele: você precisa se manter ativo. A maioria das queixas que nós recebemos dos pacientes é: tudo bem, eu procurei uma academia, mas não foi o ambiente que eu mais Uhum. gostei. Eu não tive essa atenção. Então, veja, começa um outro problema. Eu gosto sempre de falar isso. Esse paciente e essa realidade aqui que eu estou montando é a minha realidade, claro, dentro da minha ótica, dentro da minha visão do que eu vejo, mas a gente já está falando de outros conceitos de saúde baseado em valor, que talvez a gente esteja falando de um modelo de saúde que também não está preparado para receber esse paciente, seja na ponta, no início, seja no final. Porque muitas Uhum. vezes ele diz: eu fui para academia, você falou para eu ir para academia, para eu me manter ativo, eu me matriculei, eu fui, mas eu não gostei. Uhum. Não é igual aqui. Não é igual aqui. Aí não vai ser. E aí você entra todos esses aspectos. Então, veja, existe, de fato, uma necessidade de início e de manutenção desses pacientes. Então, a gente já está falando de que muitas vezes a área da reabilitação musculoesquelética, eu vou colocar reumato aí no meio, forçadamente, mas se vou colocar reabilitação musculoesquelética nesse eixo todo, muitas vezes dizem: mas a continuidade desse paciente é muito difícil. Mas veja,
quando ele atinge um platô de melhora, ele precisa manter esse platô. Uhum. E muitas vezes ele não tem aonde. A É, gente vive essa realidade com esses pacientes. E a gente perfeito. só se preocupava no começo, e no final não. É bem bacana, porque eu vou indo para as perguntas finais, até pelo tempo, Cid, que eu acho que a minha última pergunta aqui está muito relacionado a como que a gente preenche esse gap, né? Que eu acho que tem a ver com as dificuldades dos profissionais, né? E Sim. aí eu queria, né, você como professor, pesquisador, né, e clínico, que dificuldades que você tem visto, né, que o fisioterapeuta tem com essas barreiras que você acabou de apresentar dos pacientes, né? Porque eu É. acho que ela é uma roda meio que gira e se Uhum. retroalimenta se você tenta tapar um buraco, aponta lá o erro para lá, sem olhar para uma outra prisma ou a outra pessoa que faz parte do processo da reabilitação. E até nesse momento, né? Como que eu solto a mão do meu paciente, se eu tenho que soltar, se eu tenho que manter, gerencio a distância, próximo, né? E aí eu acho que é um pouco do que você falou desde o começo da gerenciamento interno, e aí quando eu for falar interno aqui é consultório, versus Sim, o mundo real que é o externo, né? sim, Então acho que é legal falar um pouquinho, porque eu acho que muita gente nessa discussão vai ver as barreiras do paciente, mas esquece de fazer aquela reflexão interna para entender quais são as minhas dificuldades, sim. se está faltando do meu lado ou do lado só do paciente, né? Então, acho que é bacana a gente expressar isso. Eu acho que hoje a gente tem que ter um entendimento bem amplo do que seria o processo de reabilitação envolvendo esses pacientes. Não só esses, mas a reabilitação musculoesquelética de uma forma completa. Uhum, Um dos paradigmas internos que eu tinha, um viés, cada um tem o seu, de fato, e só lembrando, viés é tendência, tendência sim. para alguma coisa, e eu tinha uma tendência a negligenciar o pós desses pacientes. Uhum, E eu digo isso explicitamente. Perfeito. O paciente está 8 semanas comigo, 10 semanas comigo, mas acabou a minha missão. Ele está bem. Mas está bem como? Ele melhorou, mas como é que ele vai manter isso aqui? Ah, você precisa se mexer, então vai para academia. Perfeito. Ou você precisa perder peso. Mas será que perder peso, ou como é que ele vai fazer isso, né? Como é que eu vou trabalhar para ele perder peso e junto com o nutricionista, o nutrólogo, o que seja, o que valha, mas a gente vai ter que entrar nesse consenso. No mundo uhum, ideal, seria um trabalho transdisciplinar, onde a minha parte, ela não terminasse, e sim fosse complementada com a do outro, e a do outro complementasse a minha. uhum, A gente tenta fazer isso. Tudo parte para tentar resolver isso que você pontuou de um plano terapêutico com prazos. A gente tenta fazer isso. uhum, Essa é a nossa principal tendência. Organizar como a gente quer entregar isso para esse paciente, mas já pensando no futuro de quais atividades ele pode fazer. uhum, Seja manter isso com o Pilates, seja manter isso na hidro, seja manter isso numa aula de spinning. Sim, acontece. Tivemos pacientes já. Não, adorei. Eu não chego no nível que chega lá, não dá. Mas tem uma academia que eu achei que tem um horário para mim, ótimo. Se manter ativa. E hoje em dia, quando eu falei do viés, eu tinha uma tendência a não utilizar os processos digitais. Isso mudou uhum, muito com a visão que eu comecei a ter com vocês mesmo, em relação a acompanhar esse paciente de uma forma remota, de entender que são estratégias que você pode utilizar, apesar de todas as barreiras e limitações que a gente tem. Mas pelo menos para tentar ver como esse paciente está e até mesmo pensando em clínica mesmo, por que não dinamizar essas avaliações de tempos em tempos e manter algumas terapias dessas que você vai realizar, algumas sessões online para você ir desprendendo esse paciente para ver como é que ele está. uhum, Porque o que a gente vê, os pacientes que param de vez, acabou aquele, aquele prazo, eles tendem a voltar para a estagnação. sim, Veja, é muito importante deixar isso claro. Enquanto o paciente está com você consegue modificar pensamentos, você consegue, quem sabe, entrar com estratégias muito bem definidas. Ele está com você, próximo a você. Quando a gente chama esses pacientes depois de um tempo, Foucault, a gente vê que alguns, claro, alguns mudaram de fato conceito de movimento, do que foi, mas se a gente não entrar com alguma interposição nesse inteirinho, em 2, 3 meses, esse paciente volta muito próximo do que ele era antes de inatividade.
Uhum, Aí você perguntava, mas ele não mudou? Mudou, mas ele não continuou. Mas que estratégias eu ofereci para ele continuar? uhum, Essa ponta final a gente pecava muito. Não é que a gente deixou de pecar, mas hoje, nessas 8 a 10 semanas, eu trabalho com a complementaridade para entender o que é que eu posso fazer para esse paciente depois daqui, que eu não vou estar do lado dele. Será que a estratégia digital pode ser, o acompanhamento digital pode ser uma ferramenta? A resposta é sim. Eu tinha uma tendência muito grande a dizer, puxa, mas ele não vai aderir. Mas como estratégia para tentar manter, porque isso é comportamento. uhum, Esse é o ponto que eu preciso deixar muito claro para quem quer trabalhar com pacientes e trabalha com pacientes que têm osteoartrite do joelho, do quadril. O principal desfecho que nós vamos trabalhar aqui, claro, não estou falando de desfecho para ensaio clínico, mas é o comportamento. A gente vai ter uhum, que modificar comportamentos, isso não vai ser do dia para a noite. Então, trabalhar com um tempo, estabelecendo objetivos bem preconizados, mas eu chamo atenção para você que é clínico embutir ideias de acompanhamento desse paciente, porque a sua uhum, missão pode ser que não termine, vai para o outro, ou até mesmo para dentro da sua clínica, que terminou no ginásio terapêutico, pensando em exercício, em fortalecimento, e vai para o Pilates para se manter ativo. Mas ele vai precisar de uma estratégia bem definida. É por isso que eu já começo a entrar em outros pontos que não é só a clínica, não é só o desfecho em relação a dizer vou atender melhor. Não, aí já entra também num plano de negócio, de modelo do próprio uhum, fisioterapeuta ter essas oportunidades e essas atribuições para oferecer ao paciente, porque muitas vezes ele uhum, vai precisar. Ele vai bater na academia e vai voltar. Alguns deles não vão se adequar lá. E não é um problema a academia, longe disso, jamais. É porque o ambiente não é propício, a gente escuta muito isso dos pacientes, eles dizem, olha, eu vou no horário, isso, aquilo, outro, mas eu não me sinto confortável porque eu vejo todo mundo tão bem e eu não tenho essa mesma aptidão. Então, veja, eu acho que a gente melhorou muito, evoluiu muito em relação ao atendimento desse paciente. Mas se eu fosse te dizer que eu hoje teria muito cuidado no clínico, principalmente, é que a gente pode oferecer uma melhor continuidade uhum, desse tratamento como um todo. Eu não falo nem da reabilitação só. A gente pode oferecer um final mantido. Esse paciente vai ser meu pro resto da vida. Não, não é isso. Mas oferecer essa mudança enquanto ele teve com você, essa continuidade, essa perpetuação, é o ideal e é fundamental que a gente trabalhe com isso. Isso passa até mesmo pela construção de por que fazer exercício, né? E utilizar uhum. essas alternativas é extremamente interessante. Perfeito. E eu acho que a frase, né, que eu acho muito interessante como que eu planejo a minha terapêutica além do momento que o paciente está com você, É, né? Então, é, repetindo um pouco de antes, eu falo hoje que eu prefiro olhar muito mais para fora, para a vida do paciente, porque ele é o que provavelmente vai te ajudar a sustentar qualquer efeito que você tenha. Então, eu acho que quando a gente pensa na clínica, né, a gente fica enviesado com aquelas mudanças de desfecho, coisa de curto sim, prazo, aquilo que o paciente sim, relata, e a gente não consegue olhar esse macro da vida do paciente para entender o que você vai entregar e até como que a vida do paciente vai ficar depois dessa melhora que você está chamando. Então, com acho que certeza. desenhar esse planejamento que você falou, né, ele envolve entender como que o paciente se vê depois de um tempo, entender que a reabilitação ele é além de você estar acompanhando ele, e quanto mais você conseguir manter esse suporte, e não é de intensidade, mas que ele pode ser um monitoramento, a palavra em inglês, né, que é o health coaching, que está muito em alta, são situações de engajamento e monitoramento para facilitar que o paciente sustente o que você trabalhou com ele, né? Então, é o que o Cid falou, né? O protocolo de 8, 10 semanas, eu não quero o efeito para um mês, 2 meses. Eu quero que eu Sim, mude para 5 anos. Aí sim você está mudando a vida do sim, paciente, né? Senão sim. você está fazendo uma experiência positiva e quando ele quer fazer aquilo lá de novo, fala, eu já fiz, já melhorei, depois eu pioro de novo. Então você gera um próprio backfire do próprio efeito terapêutico, né? Uhum. Então, acho que essa consciência é muito importante para que a gente entregue, eu sempre falo, o legado para o nosso paciente de É, forma mais interessante, né, Cid? é, A gente está indo aqui para os momentos finais de verdade agora, senão a gente se empolga nesses assuntos. é. E eu vou pedir para você fazer um fechamento aí sobre a temática em si, né? E até como que você vê o futuro aí do que a gente precisa trabalhar e o que você está trabalhando aí, né? Que nada mais do que o pesquisador trabalha um pouco esse futuro, né? Sim. Então,
Fala um pouquinho para a gente aí. Olha, se eu for deixar uma mensagem final sobre o paper em si, sobre os exercícios relacionados a exatamente esse controle muscular, neuromuscular, primeira mensagem é: ele não concorre e ele não vem para substituir o que nós temos hoje de tradicional. Esse é o primeiro Uhum, ponto. Ele preenche lacunas sobre o uhum, controle e sobre a exposição. Acho que esse é o primeiro ponto. A boa ciência mostra que hoje o exercício eu não substituo, eu mesclo, eu faço em conjunto. Eu, como pesquisador, talvez tenha que entregar a melhor dose, a melhor performance em cima do desfecho, analisar que um exercício não é a bala de prata para tudo, talvez funcione para esse desfecho, para esse outro não. A gente vai entender isso com o tempo e hoje mais ainda. Eu preciso entender que quando eu vou falar de exercício para esse paciente, seja do quadril ou joelho, a cartilagem não dói. É um mito, eu não tenho uma danificação maior, dito de outra forma, eu não vou acender aquela inflamação, como os pacientes gostam uhum, de dizer, não, não vou. Se doer, eu não tenho que parar. Eu tenho, como terapeuta, criar estratégias para que ele entenda que a dor é aceitável e que uhum, dentro de 24 horas ele tenha um descanso e retorne para mim. E mais importante, Fux, sabe, como operacionalizar isso tudo. Nós não estamos falando de equipamentos caríssimos, uhum, nós não estamos falando de técnicas que vão ter que ser estudadas e aprendidas como profissional para que eu consiga aplicar. Não estou falando de exercício. Da boa e uhum, velha cinesiologia, do bom e velho entendimento de metodologia de artigo científico para entender e ler e aplicar aquilo. Estamos falando de prática baseada em evidência. uhum, Hoje, como pesquisador, eu tenho um interesse muito grande, não sou eu, obviamente, mas sim a área como um todo, do melhor entendimento sobre o exercício aeróbico. De fato, o exercício aeróbico, será que a gente precisa atingir níveis maiores ou menores? Como isso é ofertado? A literatura, ela entrega resultados interessantes hoje, mas a gente fica se perguntando qual nível, como, será que ele é superior aos outros? Será que ele é complementar? O quanto ele é complementar? Essas respostas, elas vão ser, com certeza, entregues ao longo dos próximos anos. Eu quero entender, e não sou eu, a área como um todo, o movimento pelo movimento. uhum. O quanto eu vou ganhar com isso, ou o quanto entra a especificidade desses exercícios. Então, acho que é a tônica dos próximos anos. E eu volto a dizer, se essa conversa estivesse sendo realizada aqui no início dos anos 2000, nós estaríamos falando sobre equipamentos revolucionários. Eu não sou contra eles, jamais, jamais. E Mas reconstrução da cartilagem também. exatamente, exatamente. Aí é onde a gente passa e eu quero terminar com o que esse paciente aqui ele sofre muito Uhum, pela desinformação, porque ele é exposto a medicamentos que reconstroem a cartilagem, ele é exposto aos herbais, às injeções intraarticulares. Então, esse paciente precisa ser muito bem educado. E eu falo educação da forma geral, porque ele é exposto a muitas inverdades e que essas inverdades custam caro, custam tratamentos. Então, eu acho que esse é o direcionamento do futuro que a gente vai ter nessa área para entender esses pingos nos is, porque um esclarecimento geral a gente tem bastante amplo, mas a gente precisa condicionar melhor essas respostas. Eu acho que isso vai guiar os próximos anos. Falando de perfeito, pesquisa e, perfeito. claro, translacional para o clínico. Muito bom, Cid. Muito obrigado pelo tempo, pela discussão, Imagina. pela conversa. Foi muito bacana. A gente vai deixar os links aí, principalmente dessa diretriz que a gente acabou de falar, né? Então, Sim, ele não é, classicamente uma diretriz europeia, americana, mas não. ele é para direcionar muito essa prática clínica. Eu lembro muito na Santa Casa, a gente sempre se baseava nisso e nossa prática era totalmente baseada nisso. Então, eu acho que ela tem essa riqueza de falar de forma mais simples, clara e direcionar realmente o que a gente vai fazer no dia a dia. Por isso que a gente escolheu, mas obviamente a discussão tem que ir muito além disso, né, além do neuromuscular. Então, aproveitem e juntem, né, não separem essas informações para que vocês possam utilizar no dia a dia clínico, tá? Cid, novamente, muito obrigado pelo tempo. Imagina, muito obrigado. Ficamos à disposição aí, porque eu sei que muitas pesquisas vão vir aí, a gente quer esses resultados para cá também. E, pessoal, não esqueça de curtir, compartilhar. Quem tiver alguma dúvida, deixa aqui para a gente poder discutir. E até o próximo episódio. Cid, valeu. Valeu, Valeu, obrigadão, pessoal. Tchau, gente. tchau.